Olá, voltando novamente, 8 horas pontualmente, um pouco mais cedo, entrando no ar o nosso Giro de Notícias, edição desta sexta-feira, você acompanhante da TV OP, os informes a partir de agora na tela para você. A primeira informação do Correio Brasiliense: após matar namorada em Goiás, homem usou cartão e carro com a ex-mulher. Quando você pensa que já leu de tudo, já vivenciou de tudo, mais uma atrocidade, a onda de feminicídio, covardia. Desta vez, preso por matar a namorada em Bela Vista de Goiás, Alain Pereira dos Reis, 22 anos, confessou à Polícia Civil de Goiás que matou a gerente do hipermercado Fernanda Souza Silva, 33 anos, e após diversas discussões entre os dois, isso realmente foi o que aconteceu. Ela não aceitava que ele mantivesse proximidade com os filhos que ele tem com a ex-mulher. Bem, assim é o argumento. O corpo de Fernanda foi encontrado após uma semana de desaparecimento em uma plantação de soja no limite dos municípios de Caldas Novas e Piracanjuba, Goiás. De acordo com a polícia goiana, os restos mortais já estavam em avançado estado de decomposição após ser carbonizado e enterrado com terra e folhagens. Durante a investigação do desaparecimento da mulher, a polícia chegou até a ex de Alain. Em depoimento à polícia, ela contou que o homem a levou de carro para fazer compras em um shopping, mas que estranhou o fato do rapaz, mesmo desempregado, convidá-la para sair. Segundo a polícia, ele utilizou o carro e o cartão de Fernanda. Um mês de namoro. Fernanda e Alain só estavam juntos há um mês, de acordo com o delegado da cidade, Antônio André dos Santos Júnior. Sem notícias dela desde a quarta-feira de uma semana passada, assim diz a nota, o homem e a família dela registraram desaparecimento na delegacia na sexta-feira, dia 14, última. De acordo com eles, a mulher deixou o trabalho em Goiânia e voltou para Bela Vista de Goiás. Depois saiu de casa novamente e não foi mais vista. O carro dos policiais, aí você acompanhando o veículo, desta forma, no início das diligências, para encontrar a gerente, os agentes encontraram um pedaço de madeira com sangue e restos de cabelo na região de Mato Grande, zona rural de Bela Vista. E passaram a desconfiar que Alain poderia ter sido o principal autor, o envolvido na cena. E começaram a suspeitar que poderia ter feito algo a Fernanda. A desconfiança que foi reforçada após o depoimento da ex-mulher de Alain sobre o passeio no shopping. Aí, seguidamente, a polícia soube então que Alain estaria em fuga para o Pará e pediu a prisão temporária, mas ele já havia deixado o estado de Goiás. O suspeito acabou sendo preso em flagrante, desta vez por uso de documento falso em Divinópolis, Tocantins, e liberado em audiência de custódia em Paraíso, Tocantins, logo depois. Enquanto isso, as equipes da Polícia Civil de Goiás foram até a cidade, a 880 quilômetros de Goiânia, onde prenderam e o levaram para Bela Vista de Goiás. A Polícia Militar do Tocantins diz que ele foi preso em Marianópolis e não Divinópolis. Já na cidade goiana, Alain confessou ter matado a gerente e indicou aos policiais o local onde havia enterrado o corpo. Ele também informou onde estava o veículo da vítima. Foram apreendidos ainda com ele um aparelho celular, 2 facas, uma chave de fenda,
um alicate de corte e R$ 609,40. A perícia foi chamada ao local onde estava o corpo, que foi recolhido e conduzido ao Instituto Médico Legal IML de Aparecida de Goiânia. O acusado passa a responder pelo crime de feminicídio. Uma onda terrível. Aqui no Mato Grosso foram 2 casos, aquela jovem lá em Chavantina, que o senhor Baltazar não aceitou, foi lá, disparou, esteve em coma, não resistiu, acabou falecendo. Uma outra situação em Paredão também, em que o cara covardemente matou a mulher e enterrou no quintal. Um outro caso também, foram 3 aqui no estado de Mato Grosso, nos últimos dias, e esse lá de Goiás. Covardia, brutalidade. Outra informação na tela, de acordo com o G1, médicos são condenados por orientar pacientes do SUS a procurarem seus consultórios particulares aqui no estado. A informação na tela. 2 médicos ortopedistas foram condenados por improbidade administrativa em Tangará da Serra, 242 quilômetros da capital. A decisão é do juiz Francisco Ney Gaiva, da 4ª Vara Civil do município. A ação pública foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra os médicos José Maria Frais Vasques Neto e Francisco Antônio Canhoto, por captarem pacientes do Sistema Único de Saúde SUS, expedindo orçamentos para cirurgias ortopédicas e indicavam aos pacientes que procurassem seus consultórios particulares. Os 2 foram condenados à perda do cargo público, a suspensão dos direitos políticos por 8 anos, além do pagamento de multa civil. Ambos também estão proibidos de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, nas formas. José Maria Frais Vasques e Francisco Antônio Canhoto também respondem à ação penal. Em um dos exemplos citados da ação proposta pelo MP, os promotores de justiça afirmam que José Maria Frais Vasques exigiu o pagamento de 4 mil para atender um paciente que estava internado na unidade mista de saúde devido a uma fratura no fêmur. As irregularidades, conforme os representantes do Ministério Público, começaram a ser praticadas lá em 2008, 12 anos. Contra o médico Francisco Antônio Canhoto também foram apresentadas várias denúncias. Em uma delas, ele é acusado de deixar de emitir guia de encaminhamento do paciente para que o mesmo pudesse realizar procedimento cirúrgico pelo SUS e anotou o orçamento no envelope do raio-x para que o mesmo fizesse o procedimento em hospital particular. Ou seja, você busca uma orientação, vai lá no consultório de um profissional, ele usa de persuasão, dizendo que não pode pelo SUS e te encaminha para o particular. Ou seja, aqui não pode, mas no meu particular eu ganho e não tenho que passar nada para o SUS. Essa foi a forma. Outra informação, de acordo com o Mídia News, para você acompanhando nesta edição, Riva devolverá 92 milhões e fica 2 anos em prisão domiciliar. O segmento política. O ex-deputado estadual José Riva deve devolver um montante de 92 milhões em bens aos cofres públicos de Mato Grosso. Isso é o que está estabelecido no acordo de colaboração premiada do ex-parlamentar, homologado na última quinta-feira, ontem, dia 20, pelo desembargador Marcos Machado, do Tribunal de Justiça. O que é dito, conforme apurou o Mídia News, o pagamento do valor deve ocorrer em 8 parcelas. A primeira deve ocorrer até o dia 28 de fevereiro. Esse valor será pago na forma de bens do próprio José Riva e de seus familiares.
No montante, ainda consta a alienação de um avião que já está em posse do estado de Mato Grosso e atualmente é o UTI aérea. O montante total a ser 90 milhões dizem respeito ao ressarcimento aos cofres públicos e 2 milhões relativos à multa com poder judiciário. A prisão domiciliar ainda consta no acordo que Riva, que já foi condenado a pelo menos 62 anos relativos a crimes contra o erário público, deverá cumprir 2 anos em regime fechado diferenciado, conhecido como prisão domiciliar, e ainda deve se submeter ao uso de tornozeleira eletrônica. São as informações do ex-deputado José Riva, tomando por base as informações, citações do site Mídia News. Pontuamos aqui outra edição do Giro de Notícias. Até o próximo momento, contando com o apoio de Panevita, Bagueteria, Primatec, Cometa, Peças Agrícolas, Marmitaria Empório Grills, Sonata Musical, a ProSoja, Lírios Hotel, Academia Boston Fitness, Lava Jato do Joãozinho e Restaurante Fênix. Um abraço, continue acompanhando a TV UP, feita para você.